O mercado de TV 8K pode ganhar uma força muito grande agora em 2024 com a chegada no final do ano do suposto novo PlayStation 5 Pro. Segundo documentos vazados da Sony, essa nova interação do console pode trazer então um output de saída de imagem para jogos em TV 8K 30 e 60 Hz. Será que mais uma vez as fabricantes de TVs vão ser salvas pelos consoles de videogame? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, vem comigo! Caros amigos, entusiastas de tecnologia de áudio e vídeo que jogam videogame, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Vandoni. Pois é, polêmica rodando, a Sony já está abrindo investigação pesada aí, porque nas últimas semanas vazou todas as documentações informando qual seria o potencial da nova máquina que a Sony está trabalhando, chamada por enquanto de PlayStation 5 Pro, um console mais aprimorado, com mais recursos e supostamente vai usar efetivamente a saída 8K para o desenvolvedor que quiser colocar mais qualidade de resolução para quem já escolheu aí uma TV 8K para sua casa, né? Então isso traz um leque muito grande de possibilidades, mas ao mesmo tempo traz algumas polêmicas que eu quero comentar nesse vídeo. Então, antes de seguir, queria saber de você. Você já investiu numa TV 8K para sua casa? O que tá achando do conteúdo? São TVs mais caras? São TVs que exigem um tamanho específico e nem monitores de PC, né? Apesar de a gente já ter placas de vídeo aí capacitadas para entregar jogos em 8K, não tem monitor 8K para vender aqui, pelo menos aqui no Brasil eu não sei de nenhum, beleza? Então vamos discutir esse assunto porque eu acho que tem muito pano para manga, né, por parte positiva e por parte negativa, e eu quero dar minha opinião nisso. Vamos lá! As TVs 8K estão no mercado desde 2019, pioneira aí Samsung que trouxe os primeiros modelos para o mundo, inclusive aqui no Brasil, mas 5 anos depois ainda não faz sentido para muita gente investir numa televisão 8K, porque são muito mais caras, exige que você tenha pelo menos um tamanho de 75 polegadas para começar a ver o diferencial. Eu pude testar uma TV 8K aqui da TCL, a X925, realmente fiquei impressionado, jogar videogame ali no PlayStation 5, Xbox Series, mesmo os consoles tendo aí na embalagem a informação que eles têm 8K, mas o output, a saída de imagem não é 8K, todo mundo sabe. Então era o 4K com o upscale do processador da televisão, fazendo a imagem ficar muito mais nítida e revelar detalhes que até então eu não tinha visto numa televisão 4K. Realmente eu consegui ver esse destaque em God of War, o Hogwarts Legacy, que era lançamento na época quando eu testei essa televisão, e até em Forza Motorsport, vocês estão vendo aí algumas testes que eu fiz de imagem. Realmente lindo. Mas vocês estão vendo aí na tela, o preço de uma televisão 8K até hoje aqui no Brasil é muito cara, e mesmo a Samsung já oferecendo até uma linha de televisão 8K com tamanho de 55 polegadas, na minha opinião não é vantagem, porque como eu falei no começo, 75 polegadas para cima é o ideal para você ter a experiência do 8K. 55 polegadas para baixo não faz nenhuma diferença. Você colocar ela do lado de uma televisão 4K de ótima performance, você não vai ver diferença nenhuma. Mas aí o que vem agora, mais uma vez, a ideia dos consoles salvar os fabricantes de televisão. E eu digo isso, meus amigos, porque o 4K estava no mercado internacional de 2010, 2011, começou a ganhar ali mais fabricantes entregando TV 4K, e mais uma vez na época o auge da qualidade de imagem era o Full HD, tanto é que o PlayStation 4 e o Xbox One trabalharam com foco nessa qualidade de resolução, não é verdade? E o 4K precisava de algo para provar sua necessidade no mercado. Nem os serviços de streaming da época ofereciam conteúdos em 4K, Hollywood também, apesar de já ter alguns filmes gravados com resolução 4K, 5K, mas no cinema o máximo era 1080p, poucas as salas entregavam aí uma experiência verdadeiramente 4K, como a gente já vê hoje. E quem foi que salvou o mercado das TVs 4K, de uma certa forma, na minha opinião? Foi o PlayStation 4 Pro, lançado em 2016, e o Xbox One X, lançado em 2017. Eram consoles revisados do PlayStation 4 e do Xbox One, com capacidade de saída de output de resolução 4K. E sim, entregavam jogos e uma experiência nova. O que fez o mercado de televisão 4K meio que se movimentar muito mais rápido. Eu mesmo comprei minha primeira televisão 4K em 2016, mas isso fez um andamento porque todo mundo queria ver a ideia dos jogos em 4K.
Só que na ideia hoje que a gente está vivendo da inteligência artificial, dos recursos que tem o aprimoramento de imagem, que pega uma qualidade de baixa resolução e pode elevar a qualidade final, que seja o output em 4K ou 8K, é nessa base que o PlayStation 5 Pro e as novas tecnologias que a Sony está trabalhando junto com a AMD, inclusive, pode ser usada para fazer o output do PlayStation 5 Pro chegar a transmitir imagem em 8K 30 e 8K 60. Como aconteceu na era do PlayStation 4 Pro, que muita gente falou que era o 4K fake, apesar da Sony falar que era o 4K dinâmico, acho que isso vai voltar agora em 2024 e 2025, quando os testes começarem a ser feitos e as pessoas veem que não é 8K real, e eu vou explicar agora isso para vocês. E aí chegou a hora dos consoles entrar então nessa disputa e trazer então um suposto reforço para a ideia do 8K em 2024, que vocês estão vendo aí uma matéria do site Flat Panels HD. O site de pesquisa Omídia fez uma previsão de mais de 9 milhões de TVs 8K instaladas no mercado até 2025, mas eles acabaram fazendo uma recontagem desses números e já colocaram aí um número bem menor, na casa de 2,7 milhões de TVs instaladas até 2026. E os problemas a gente sabe que é a falta de conteúdo em 8K e a hora que os consoles de videogame podem salvar esse mercado da ruína total. E aí a inteligência artificial vai ser a base para trabalhar então essa performance a mais dos consoles para entregar um output em 8K, ajudando a economizar ainda mais o processador. Bom, segundo os documentos vazados, o novo PlayStation 5 Pro, a Sony estaria criando sua própria ferramenta de upscale de imagem, que ela está dando o nome de PlayStation Spectral Super Resolution. E aí, segundo a matéria do site Game Vício, o PlayStation 5 Pro poderia chegar a 4K 120 FPS e até 8K 60. Segundo esses rumores e vazamentos, os testes aqui seriam o alvo do jogo entregar uma fidelidade de imagem no torno de 1800p, com taxa de quadros de modo desempenho de 60 quadros de animação. A gente sabe que hoje isso os consoles de videogame sofrem pra caramba para entregar isso, beleza? Fazendo então com que o PlayStation 5 Pro, os desenvolvedores consigam entregar um jogo com uma estabilidade de quadros mais acentuada na casa dos 60, entregando Ray Tracing inclusive. Bom, isso que a Sony está fazendo não é novidade, a gente sabe que tanto a Nvidia como a AMD, que são as fabricantes dos grandes processadores que estão no mercado dos consoles e em placas de vídeo do PC, já oferecem recursos similares que podem pegar um jogo criado com uma resolução mais baixa e elevar aí para um output de saída em 4K. Só que, na minha opinião, gente, isso não funciona bem, pelo menos até agora não está funcionando bem, porque são técnicas que podem usar para deixar nítido e detalhado o campo principal de visão do jogo que a gente tem aqui na frente e deixar o campo que está mais atrás desfocado ou sem resolução, e conforme você vai caminhando, ele vai trazendo isso para frente, mas isso traz bastante serrilhado, traz bastante granulado e traz bastante fantasma, ghosts, aquele efeito ghost na tela. E um jogo que deu uma treta danada em 2023 foi o Immortal of Aveum, que usou essa tecnologia da AMD, inclusive nos consoles PlayStation 5 e Xbox Series. A Digital Foundry fez uma análise nessa época desse jogo, usando essas técnicas de reconstrução de pixel, que é basicamente isso que a Sony está pretendendo colocar nessa nova tecnologia do PSSR, ou PlayStation Spectral Super Resolution. E vocês estão vendo aí agora esse vídeo da Digital Foundry, onde eles analisaram que o jogo na versão de PlayStation 5 e Xbox Series estava rodando em 720p como resolução base, mas usando a tecnologia da AMD FSR 2.1 de Temporal Upscaling, que basicamente eleva a qualidade dos pixels para próximo de 4K. Mas vocês estão vendo aí nas imagens que mesmo o output está sendo produzido em 4K, vamos dizer assim, e a TV reconhecendo essa ideia que o jogo está sendo exibido em 4K, graficamente falando, o jogo perdeu muito na sua qualidade, porque, claro, a resolução era básica. Essa ideia do upscale, da inteligência artificial, está sendo trabalhada, principalmente em 2024. A gente está vendo muita coisa falando. Samsung lançou celular baseado na inteligência artificial. Daqui a pouco a Apple vai fazer alguma coisa. TVs novas, tudo diz que é inteligência artificial. Enfim, a era da inteligência artificial que a gente via nos filmes está chegando. E isso é uma coisa que eles estão trazendo também para os produtores de conteúdo, para eles economizarem, não gastar muito e não fazer também os consoles sofrerem, vamos dizer assim, mais para frente, com os jogos ficando maiores, mais pesados, mais complexos,
na produção e na renderização, e isso, de uma certa forma, aliviar o gargalo do processador, deixando ele trabalhar mais suave. E a gente, no final, na minha opinião, sendo enganado com uma resolução fake, seja o 4K hoje, seja o 8K no futuro, com uma resolução que não é a realidade. E, segundo ainda essa análise da Digital Foundry nesse jogo específico, o Immortal of Aveum, a versão do Xbox Series S foi pior, porque ela ficou com uma resolução abaixo de 720p como base e tendo que fazer então o upscale para chegar próximo do 1080p ou 1440p, dependendo do jogo, e aí o jogo ficou muito mais embaçado. Isso foi uma treta danada em 2023 e é o que eu tô prevendo se isso seguir, mesmo com todas essas tecnologias que a Sony tá fazendo. Vocês estão vendo aí que as supostas configurações do PlayStation 5 Pro trariam então uma renderização 45% mais rápida que o PlayStation 5 base, traria então de 2 a 3 vezes de Ray Tracing, podendo chegar até 4, dependendo de como o produtor vai trabalhar com esses recursos de inteligência artificial que a Sony vai promover para o console dela. Essa tecnologia do PlayStation Spectral Super Resolution e também o upscale e o anti-aliasing que vão estar trabalhando dentro desse conjunto. E o grande diferencial é uma arquitetura com machine learning ou aprendizado conforme você vai jogando, o jogo vai evoluindo internamente dentro do processamento, a máquina vai conhecendo melhor os detalhes e como ela vai trabalhar para aprimorar isso para o futuro. Sendo assim, meus amigos, a minha opinião final é o que já acontece hoje com as TVs 8K. Se ela não tiver um bom processamento de imagem, ela não vai fazer milagres. Eu testei aqui a TSL X925, fiquei impressionado com as imagens dos consoles nessa televisão e até meus discos Full HD 1080p e os discos em 4K, como já estava com uma resolução maior, ela conseguiu fazer um trabalho de upscale e a gente vê uns detalhes aprimorados, sim, dá para ver. Também o tamanho da TV era 75 polegadas, um monstro de televisão, a um preço, vocês estão vendo aí em média, o preço de uma TV 8K é muito caro no Brasil, não é verdade? Mas quando eu fui fazer testes dos meus discos de DVD, que eu tenho muito na minha coleção, já não encontrei uma visão de aprimoramento adequada para aquela resolução que é abaixo de 720p, se eu não me engano, na casa dos 480 pixels, não é verdade? Então isso foi uma decepção para mim, porque a promessa que as fabricantes de TVs 8K vem dizendo é que qualquer conteúdo vai ficar lindo na tela 8K, e não é bem assim. Esse conteúdo precisa ter uma resolução aprimorada, um output real muito bom para que o processamento do 8K faça o seu trabalho final e assim traga uma vantagem, um destaque e uma pixelização mais adequada com nitidez e detalhes aparecendo para você. Então, na minha visão, essa ideia que a Sony está querendo colocar aqui no PlayStation 5 Pro, de possível essas tecnologias de inteligência artificial, o machine learning, ou mesmo esse novo padrão do PlayStation Spectral Super Resolution, vai fazer o que com a gente? A gente vai pegar um jogo com uma resolução mais baixa, 1080p ou 1440p, e o machine learning e o processamento e a inteligência artificial vai tentar fazer a TV reconhecer a imagem em 8K. Vai aparecer isso escrito 8K na TV? Vai. Mas a gente está vendo 8K real? Não. Então vamos voltar à era do 4K fake, que a gente viu isso muito entre 2016 e 2017, na era do PlayStation 4 Pro, onde muito foi confirmado ali que os jogos estariam rodando com uma resolução dinâmica, que poderia variar dependendo do jogo, de 1080p até 1440p, mas o output dos consoles dizia que estava em 4K e a TV 4K da época reconhecia isso. A mesma coisa, de uma certa forma, continua acontecendo nos jogos de hoje. Mesmo o PlayStation 5 e o Xbox Series X sendo consoles muito modernos perante a geração passada, ainda assim nem todos os jogos são 4K nativo, trabalham com resolução dinâmica. Vocês estão vendo aí até uma treta agora que está tendo aí no Rise of the Ronin, que é o novo jogo lançado agora para o PlayStation 5, um jogo que, graficamente falando, ele ainda tá com o gráfico da geração passada, não é verdade? Não tem um destaque de gráfico agora, e segundo a análise aí do site El Analista de Bits, a resolução dele pode chegar a 900p. Ou seja, ele vai trabalhar dinamicamente. E se você não tem uma boa TV 4K que faça um upscale da imagem para ajudar no console, vamos dizer assim, você não vai ver uma qualidade final
tão prestigiosa como deveria ser, entendeu? Então vai depender da sua televisão e tudo é a mesma coisa do 8K. E muita gente acha que a geração nem começou até agora, realmente eu concordo com vocês, não vimos um grande salto de evolução gráfica nos jogos e eles já estão sofrendo, imagina, daqui para 2025, 2026, né? Então talvez seja isso a necessidade da Sony de fazer uma reconfiguração do PlayStation 5 para tentar vender ele e manter aí os desenvolvedores ainda trabalhando num console que consiga entregar pelo menos a promessa que foi dada lá em 2020 com a chegada do Xbox Series e o PlayStation 5, não é verdade? Com jogos que realmente reproduzam a qualidade oferecida do 4K, 120 Hz e tudo, que muitas das vezes nem no computador você consegue entregar isso se você não fizer, não abdicar, vamos dizer assim, né, de tirar bastante coisa, diminuir resolução, sombreamento e tudo. Eu aqui em casa, eu gosto de aproveitar o máximo do console, eu paguei muito caro por ele, eu paguei muito caro pelo jogo, eu paguei muito caro por uma televisão boa, então eu gosto de jogar no modo fidelidade, não gosto de jogar no modo performance, mesmo sabendo aí que alguns jogos pedem para você jogar a 60 quadros, mas eu não gosto de abrir mão do prestígio da qualidade, entendeu? Eu quero o 4K mais prestigioso possível, as sombras bem feitas, a textura, o efeito de distância da tela, eu quero tudo lá. Então eu jogo a 30 quadros, mas no modo qualidade, e para mim, eu não tenho problema nenhum. Eu venho da antiga, do PlayStation, do Super Nintendo, do Mega Drive, eu prefiro mais a resolução à performance do jogo. Claro, alguns jogos dão uma possibilidade de você ter a performance, principalmente se o jogo já roda ali em 48 Hz, 120, a televisão é compatível, dá para você fazer um equilíbrio aí e ainda ter uma boa qualidade de imagem. Quando o jogo oferece isso, eu vou nessa opção. Se não, eu prefiro jogar com modo qualidade, mesmo reduzindo para 30 quadros. E você? Comenta aqui. Bom, meus amigos, conta pra mim agora aqui no final do vídeo se você pretende comprar o PlayStation 5 Pro, se você ficou animado com as especificações vazadas aí, se vai ser isso tudo mesmo e se os jogos a gente vai ver realmente o diferencial que muitos estão esperando desde 2020, prometido pela Sony e pela Microsoft. E pelo lado da Microsoft, parece que ela não vai ficar de fora dessa corrida por um novo Xbox. Já tá tendo rumores aí que um novo kit de desenvolvimento de uma nova plataforma Xbox tá já sendo entregue para alguns desenvolvedores e que a gente pode ver novidades. Inclusive, o Phil Spencer comentou que no final do ano vai ter uma revelação de um novo hardware. Seria um novo Xbox Series X ou um aprimoramento para o Xbox Series X que a gente tem agora, como a Sony vai fazer com o PlayStation 5 Pro? Deixa aqui nos comentários o que você acha, tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho e apoio de vocês. Deixe seu like, se inscreve, ativa as notificações e até o próximo vídeo, gente. Tchau!